Olá, eu sou Casey Nóbrega e junto com a equipe de profissionais de diversas áreas, elaboramos a tecnologia educacional Abuso Não Vai Rolar, Aprendendo a Se Proteger, que vou apresentar agora para vocês. Esse material foi elaborado para facilitar a conversa de um adulto com as adolescentes de 15 a 19 anos com deficiência intelectual, sobre a prevenção do abuso sexual dessas meninas. Os dados da estatística mostram que elas são mais abusadas sexualmente do que pessoas sem deficiência, porque não compreendem o que está acontecendo, confiam nas pessoas, não foram orientadas para denunciar e nem sabem o que fazer diante de uma situação de abuso. Por isso, esse material foi feito pensando nelas. É composto por um livro contendo lâminas com ilustrações e histórias que contam situações que poderiam acontecer na vida de uma adolescente, aproximando da realidade delas. Além de 2 bonecos, um menino e uma menina, com acessórios para montar, pelos, mamas, roupas, e mostrar as mudanças do corpo de criança para o de adolescente. Também tem um material de apoio com dicas de como utilizar todos esses recursos, que você pode sempre consultar, além desse vídeo explicativo. Através desse material, buscamos fazer com que elas possam reconhecer o seu corpo, identificar situações de risco para abuso sexual e saber como fazer para se proteger. Muitas vezes, subestimamos a compreensão delas. Você pode se surpreender. Esse material educativo pode ser usado individualmente ou em grupo, com até 3 adolescentes. Mais que essa quantidade, pode ser difícil para você manejar e fazer com que elas fiquem atentas. Tenha cuidado para não ficar apenas uma menina falando e as mais tímidas só observando. É interessante que uma possa ajudar a outra. Escolha um local que ofereça segurança e deixe as adolescentes à vontade para falar. Se for trabalhar em grupo, é melhor ficar em círculo para facilitar, para elas verem e pegarem os recursos. Observe que nas bordas do livro existem cores e cada cor representa um assunto. O verde fala sobre autopercepção, conhecimento do corpo e as mudanças corporais na adolescência. O laranja, sobre as partes íntimas, exibicionismo e pornografia. Já o rosa fala de namoro, toque bom e ruim, enquanto que o lilás, sobre sexo, abuso sexual e estratégias de proteção. Perceba que quanto mais para o final é que vamos abordar os assuntos mais difíceis de serem compreendidos, como o abuso sexual. Você pode trabalhar todos os temas num único dia ou em outros momentos de encontro. Ou seja, você pode utilizar esse material de diferentes formas. Deve diversificar e incrementar de acordo com as necessidades e habilidades de cada adolescente. A seguir, faremos a sugestão de um passo a passo, baseado nas experiências que tivemos e de como planejamos o material. Mas isso não significa que tenha que seguir sempre dessa forma. Existe a flexibilidade para você adaptar para a sua realidade, necessidade das adolescentes e contexto em que irá utilizar. Apresente o material e diga que vai contar a história de Leca. Primeiro, você irá soltar as lâminas e vai ler cada uma, começando pelo título, depois conte a história, mostre as ilustrações e em seguida faça a pergunta, que estará sempre neste símbolo aqui. Verifique o conhecimento que elas já possuem sobre o tema e não responda imediatamente. Veja se com a apresentação da página seguinte, elas conseguem elaborar uma resposta. Se mesmo com as dicas e exemplos responderem de forma equivocada, tente fazer elas refletirem. Leia a história inicial, mostre as ilustrações e depois faça a pergunta. Em seguida,
Apresente as imagens extras que estão no bolso atrás. Sempre que tiver esse símbolo, é porque terá ilustrações atrás da folha. Coloque as ilustrações uma ao lado da outra, pedindo para elas apontarem como se identificam, criança, adolescente ou adulta. Deixe que elas peguem e observem. Esses recursos auxiliares e estratégias contribuem para a comunicação, além de permitir o acesso aos diferentes níveis de compreensão. Nessa lâmina, você pedirá para as adolescentes se desenharem, utilizando a caneta própria que vem com o material. Também tem um apagador para você limpar a lâmina antes de guardar. Essa lâmina tem um pouco da cor laranja para mostrar que também já aborda a temática das partes íntimas. Siga com a leitura da mesma forma, deixe que abram e fechem as ilustrações. Isso pode ser divertido. Continue a leitura e mostre as imagens extras. Faça a pergunta. Está vendo esse símbolo dos bonecos? Sempre que aparecer, é para você utilizá-los. Leia a instrução e pegue a boneca Leca. Peça para ver o que mudou no corpo de quando Leca era criança para quando virou adolescente. Apresente e solicite que coloquem as partes de encaixe, os pelos e as mamas, que acompanham o kit. Veja as indicações no cartão. Observe que ela vem com roupa de criança e depois de colocar os acessórios, você deve vesti-la de adolescente, igual ao livro. Uma dica: o uso de bonecos pode ser mais eficaz com adolescentes que possuem mais dificuldade de compreensão das imagens e de fala, pois tornam-se um meio delas poderem se expressar. Siga as mesmas orientações da lâmina anterior. Depois de trabalhar com as imagens extras, apresente o boneco Edu e convide para ver como é o corpo do menino. Apresente e solicite que coloquem as partes de encaixe com as modificações corporais, os pelos que acompanham o kit. Pergunte sobre as partes íntimas. Muitas adolescentes podem ficar tímidas para nomear as partes íntimas. Existe uma tendência de maior negação de questões relacionadas ao corpo masculino, mas, ao mesmo tempo, há a curiosidade. Observe a reação das adolescentes ao manusear os bonecos. Respeite aquelas que se negam. Com essas, você pode explorar mais as imagens. Essas lâminas têm um pouco da cor lilás, porque também tratam de questões sobre abuso sexual. Siga novamente a sequência. Título, texto, ilustrações e pergunta. Apenas identifique a compreensão das adolescentes. Não responda imediatamente, para que possam refletir por meio da situação problema na lâmina 8. Siga a sequência, mas antes da pergunta, leia a dica e mostre a ilustração que está embaixo da mesma. Deixe que explorem a ilustração e depois faça a pergunta. Em cada tema trabalhado, também haverá dicas para reforçar a informação a ser transmitida. Essas dicas foram elaboradas de forma que permite a interação, por meio de abas que levantam e revelam uma imagem de um adulto de confiança. A estratégia de contar para um adulto de confiança é repetida em situações diferentes, para que essa informação seja realmente apreendida, ou seja, que a adolescente possa usar em outros contextos. A repetição ajuda na aprendizagem. Veja se compreende o que é um adulto de confiança por meio da pergunta do título e mostre as ilustrações. Da lâmina 10 à lâmina 22, você deve seguir com a mesma rotina das outras lâminas. Ler o título, o texto, as ilustrações, as dicas e as perguntas. Pergunte à adolescente se ela tem namorado, qual o nome e peça para mostrar como é namorar, com auxílio dos bonecos. Respeite aquelas que se recusarem. Algumas adolescentes podem ter dificuldade em compreender as perguntas.
Utilize as imagens e os bonecos para ajudar na comunicação e na compreensão. Nessa lâmina, depois de fazer a pergunta e verificar a percepção delas, você irá ler a resposta. Em seguida, pedir para mostrarem nos bonecos. Observe se há necessidade de retirar a roupa dos bonecos para uma representação melhor. Existem adolescentes que não reconhecem o ato sexual. Outros podem se negar a mostrar, por acharem que é um assunto proibido. É importante respeitar o nível de conhecimento de cada uma, mas a mensagem de contato íntimo precisa ser passada para a compreensão do que seria um abuso sexual. É preciso estimular a comunicação. Verifique se realmente houve a aprendizagem. Retome perguntas e questões anteriores que precisam ser reforçadas. Encerre a atividade dizendo que podem conversar novamente em outro dia. No material de apoio, você verá todo esse passo a passo. Na página 7, poderá saber mais informações sobre a violência sexual, estatística, as principais formas dessa violência e como identificar. E ainda aqui na página 8, a quem procurar os serviços, contatos e sites para assistência a adolescentes vítimas de violência. Colocamos também um site para você ter acesso à lei que estabelece a garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Falar sobre certos assuntos pode ser difícil, tanto para os pais como para os profissionais, principalmente quando se trata de sexualidade. Há o receio de que se possa estimular algum comportamento inadequado ou de que as adolescentes não compreendam o que você está tentando explicar. Mas o fato é que a falta de orientação faz com que elas fiquem desprotegidas em relação ao abuso sexual. Espero que possamos ajudá-los com essa tecnologia educacional.